Bem, a reflexão do dia é: eu tenho dó dos entregadores de móveis que entregam os móveis nas casas das pessoas e muitas vezes não recebem uma caixinha e nem um copo d'água. E você? Tem dó de quem ou do quê? Eu mudei um pouco o foco desse canal, vou apresentar para vocês a construção ou a elaboração, sei lá, o processo de escrita. Para quem escreve, é interessante, sabe, ter consciência que não é fácil vender livro no Brasil e competir muitas vezes com, eu acho que o mais forte mesmo é a literatura internacional. A gente tem o costume de não valorizar o que é nosso, né? Então é mais complicado, mas não é impossível. Vou falar principalmente para quem quer escrever de forma independente, por onde começar ou por onde não começar. E cada um tem o seu jeito, sua forma de se estruturar, de se organizar, né? Tem gente que gosta de uma coisa bem certinha, né? Desde o começo já fazer todo o planejamento. Tem gente que gosta de escrever livremente. Eu geralmente escrevia livremente, mas a partir desse livro aqui, como ele é uma série, que é a continuação de Aventura em Atlântida, o que eu tô fazendo? Eu fiz toda uma organização, né, gente? Porque eu tô escrevendo um segundo livro, que é Aventura na Era Viking, e eu senti a necessidade de uma organização mais elaborada. Vocês estão vendo aqui que não tá muito elaborado nada, né? Porque são muitas anotações para eu não me perder. E mesmo assim, a gente termina se perdendo em muitos pontos, porque é uma obra muito grande. Quando você vai fazer uma série, você corre esse risco. Muitas pessoas falam, a série é interessante, né? Porque quem lê o primeiro livro quer ler o restante. E às vezes é isso mesmo, as pessoas ficam cobrando a sequência, mas é mais complicado. Eu acho que para quem está iniciando é melhor um livro único, sabe? Você começa e você termina. Depois que você pegar mais o jeito, se quiser fazer uma série, aí né? E se quiser começar por uma série também, é problema seu. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Mas eu senti isso, que eu acho mais complicado a série, tá? Tanto é que no Aventurinha na Era Viking, eu estou na página 152 e o Erwin tá lá na Alemanha, então ele caiu na Noruega, a nave dele, né, a Soteria 1, e ele tá indo com a Brida e com os irmãos lá pra França, e depois eles vão pra Inglaterra, que é onde vai finalizar a história, né, que é a última batalha dos vikings, historicamente falando, né, que foi em 1066, e foi na Inglaterra, lá em Stamford Bridge. Então é nessa parte que vai finalizar a obra, mas tem a sequência, que é a aventura na linha do tempo. E para não me perder, por isso que eu falei para vocês, para não me perder, então eu tive que fazer toda uma estrutura aqui, sabe? Eu fiz mapa aqui, mapa. Isso é interessante também para quem está começando a escrever, como eu não me perco na história. Porque tem muitos furos, gente. Eu tô lendo muita literatura nacional. Muita não, né? Porque eu não consigo, porque eu tô escrevendo também. Mas eu tô escrevendo lendo literatura nacional. O que acontece? Às vezes a pessoa tem uma boa ideia, só que ela começa a... Tem gente que fala, tem que descrever, mas tem gente que começa a descrever muito, 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 muito. Aí não entra na história. Aí eu comecei a ler uma história assim, eu parei. Né? É um livro nacional, e aí eu parei. Por quê? Porque é muita descrição. Então, eu acho que tem que ter sim, mas você tem que se ater e tem que ter esse cuidado também de não ficar só na descrição, né? Porque o lugar que você vai descrever, enquanto você está contando a história, você pode descrever, né? Você vai estar lá, por exemplo, você imagina uma montanha e na frente tem um lago, sei lá, em qualquer país, ou no Brasil, sei lá. Aí você pode, na história mesmo, descrever um olhar de alguém que, né, viu o lago azul e tal, ou o lago escuro, depende se você estiver fazendo uma história mais sombria, uma fantasia e tal. Então, você pode fazer a descrição dentro da própria narrativa, não começar a história já, sabe, pode escrever uma história narrativa, escrevendo. O interessante é que a pessoa fez até mapa, eu achei legal.
só que é muita descrição. Aí outro que eu li, que muita gente já leu também, é Corpos Secos, que é de zumbi, que eu adoro história de zumbi, né? Gostei do livro, tudo, mas eu daria 3 estrelas. Porque não senti profundidade nos personagens, tá? E aí vocês vão falar assim, mas também tem que ficar, né, aprofundar tanto o personagem? Pra mim, assim, você aprofunda, mas não falando, ai, fulano sofreu, fulano sei o quê. Não é dessa forma. Você pode nas ações, nos gestos, sabe, no olhar, e até falando realmente também, descrevendo a psicologia daquele momento que ela tá sentindo e tal, né? Sempre não exagerando, tá? Mas dando profundidade ao personagem, e não precisa ser só naquele momento. Durante toda a história você pode descrever até o sofrimento, vai sendo crescente, né? Isso é interessante. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas você tá falando isso por quê, Vera, né? Você também é uma escritora, tipo, iniciante, né? Porque, gente, eu dei aula de língua portuguesa e muitas vezes eu sentia isso até nas histórias dos meus alunos, né? Então, eu consigo falar sobre isso. Mas vamos focar agora no processo de construção. O que eu fiz aqui? Para quem quer escrever, tá? Demorou para fazer essa aqui, ó. Eu chamo uma cronologia, coloquei cronologia organizada, né? Versão corrigida, porque é a última, mas aí quando eu vou alterando, já tem uma anotaçãozinha aqui, em outra página, que eu lembrei, falei assim, nossa, isso é interessante. Então, o importante, a gente tem um norte, tá? Então, se você quiser fazer, eu coloquei aqui ó, os anos, porque vai ser completo até a aventura na linha do tempo, que aí fecha a série Viajantes do Tempo, né? Esse aqui é o segundo, Aventura na Era Viking, em Atlântida é o primeiro, né? Então, mas de qualquer forma eu coloquei aqui desde o começo para não me perder as ideias, tal. Eu comecei lá, ó, 10.000 antes de Cristo, que foi na Aventura em Atlântida. Então aí coloquei tudo. É necessário fazer assim? Não, né? Mas eu senti essa necessidade. Aí vai de cada um, da sua organização também, né? E fiz também, aqui não tá, acho que eu não imprimi. É uma tabela no Excel que eu coloco a personagem, como ele descrevi e tal, porque às vezes a gente esquece mesmo, né? Principalmente em livro grande, assim, sabe, em série. Porque eu tenho perim, quer ver que eu fiz também? Ó, eu tenho perim, aí eu fiz inteligência artificial, tá? Depois eu posso falar um pouquinho de inteligência artificial também. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu nem ligo se vocês falarem, mas estragou a surpresa do personagem. O problema é de vocês, tá? Porque eu tenho que imaginar como é o personagem, eu tenho que seguir uma coisa coerente, né? Então, esse aqui é o Erwin, mas ele aqui já tá mais velho e tal, em Aventura em Atlântida ele é mais novinho. Então tem uma sequência, como eles são? Por que eu fiz a imagem? Porque eu visualizando, eu sabendo, falar assim, né, como é o cabelo, nessa época ele tá como, então eu não me esqueço, eu falo, olha, vou olhar lá, tal. Mas a dele não, que eu quero falar, é um que eu me perdi. O Erwin eu não me não me perdi. Foi o Perim. Perim, ele aparece em Aventura em Atlântida, ele vai aparecer em Aventura na Linha do Tempo, que vai ser o último. Então, no segundo, ele não aparece. Ele não aparece. Mas ele aparece no último livro. Então, aí o que acontece? Aqui em Aventura em Atlântida, eu coloquei que ele era ruivo. Aí, sabe o que aconteceu? Depois eu tive que rever e esqueci que ele era ruivo. Aí eu tinha colocado ele como loiro, né? Aí perde a lógica. Pensa uma pessoa que às vezes escreve. Você às vezes se perde. Não tem como falar assim, eu não vou me perder em nada. Tem, porque principalmente se tem muitos personagens. Se não tem pouco, é mais difícil você se perder. Mas se você coloca bastante personagem e tal, é mais fácil se perder sim, tá? Então, esse aqui é ele, tá? Mais velho, ele é novinho, ele tem, se eu não me engano, tem 6, 7 aninhos. Aqui ele já tá em 2155, né? Que é toda a trama, eles saem lá de 10.000, né? Antes de Cristo, lá em Atlântida. Aí ele é salvo e vai lá pro futuro e tal, né? Então, e aí ele passa um tempo também, de 2155,
vai para 2.165. Aí para eu não me esquecer, não tal, me lembrar sempre como ele é, aí eu coloquei ele ruivinho, né? Se você tem, hoje tem inteligência artificial que você faz até grátis, tal. Eu uso o Canva, mas cada um pode usar, sei lá, a inteligência que achar interessante, tá? Aí eu coloquei ele com 24 anos porque ele é diferente, né? Aquele tem 14, aquele tem 24. Isso é interessante por quê? Porque eu não me perco na idade, eu não me perco nas datas, né? Fiz essas anotações. Fiz as imagens de quase todos, fiz. Esse aqui ainda tenho que rever, que esse aqui é o Aldin, ainda tenho que rever, porque eu já tô meio confusa aqui nas datas, sabe? Porque eu fiz umas alterações. Isso é pra vocês verem, ó, tá? São ideias de como as pessoas são, aí pra eu não me perder. Como eu vou descrever uma pessoa, fazer uma descrição dela, e eu falo assim, nossa, não lembro mais. Então, o que eu faço? Eu pego, já olho aqui, né? Ó, tá? E, gente, ficou muito legal, porque, assim, eu fiz a descrição lá pra inteligência artificial fazer do Canva, sai um diferente, não sei o que, mas tem uns que saem muito, muito parecido com o que eu imaginei. Eu achei muito fantástico isso, muito fantástico. Então, aí cada um pode usar o que quiser, tá? Então, são vários personagens. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, são todos que eu fui pensando. Faltam alguns, tá? Faltam alguns, porque vocês estão vendo que, ó, tem muitos personagens, muitos. Aí você fala assim, ah, mas na história vai ficar bagunçado? Não fica, porque cada um tem uma sequência na história, né? E não tá bagunçado, tá? Tá bem legal, tá bem certinho. Então é isso, a gente vai criando, vai colocando. Tem muitas vezes, tem gente que não se acha, e eu me perdi também, fazendo a cronologia assim digitada. E teve uma hora, gente, que eu tive que pegar, ó, papel. Tem gente que se acha no papel. A minha letra é horrorosa. Fui professora de língua portuguesa, mas a letra é horrorosa. Nem os meus alunos acreditavam. Eu falava pra eles, gente, minha letra é horrível. É bonita na lousa minha letra é fantástica. Eles não acreditavam, mas um dia quando eu tava escrevendo assim, eles viram e falaram, nossa, professora, sua letra é feia mesmo. Eu falei que é feia, né? Vocês não acreditam? Então, gente, é basicamente isso. Esse vídeo é um pouco mais longo porque eu tô fazendo um panorama geral. E eu não vou ficar assim, olha, gente, faça bem certinho, tal, não. Porque cada um tem a sua forma de se achar. Só tô mostrando como eu faço, tá? Igual as outras histórias que eu fiz, eu usei tudo isso e tal, não. Porque tinha menos personagens, eu terminei não me perdendo tanto na história, mas o que eu achei que deu mais trabalho, que eu escrevi, foi Byron, O Último Vampiro. Esse tá concorrendo ao prêmio Kindle de literatura, né? O resultado sai só, acho que em dezembro ou janeiro do ano que vem. E o que eu senti na história, porque eu ia alterando algumas coisas, eu senti a falta de uma cronologia também. Tá? Deu muito mais trabalho eu lembrar realmente, porque eu gosto às vezes, sei lá, sou um pouco teimosa. Não, eu consigo lembrar, mas nem tudo a gente consegue lembrar, são muitos detalhes, tá? Então é isso, se você quer escrever sua história, quer iniciar, quiser fazer alguma pergunta de como fazer e tal, alguma ideia, eu sou ótima pra ter ideia, viu, gente? Muito boa pra ter ideia. Às vezes, executar também eu executo bem, falar a verdade. Escrevo bem também. Ah, outra coisa, já que eu já ia encerrar o vídeo, mas só pra um detalhe que as pessoas estão falando demais, que é inteligência artificial. Eu tô rindo porque eu estava conversando com a minha sobrinha sobre isso, e eu falei assim, olha, eu vou escrever um livro inteiro usando inteligência artificial. Mas não dá pra usar o livro inteiro, né, gente? Porque você vai ter que usar um prompt e ele vai fazer. Você vai usar, então, quer dizer, você vai terminar fazendo também. Ele só vai escrever a ideia e você vai ter que consertar um monte de coisa. Mas tudo bem. E ela falou, mas isso não é errado? Eu falei assim, errado, né? Convencionalmente, atualmente, a gente considera que sim, né? No futuro, eu não sei, gente. Porque talvez seja tão natural usar a inteligência para tanta coisa, né? Só que agora, o que eu faço? Eu mesma escrevo
todas as partes do meu livro, né? Então digito, e às vezes eu tenho um bursite, eu não consigo digitar, o que eu faço? Eu dito. Aí as pessoas falam assim, mas você usar a inteligência artificial é errado. E quem não consegue enxergar não tem direito de escrever um livro? Quem não consegue usar a mão não tem direito de escrever um livro? Tem. Pode ditar, igual às vezes eu não consigo. Só que assim, eu dito, mas eu não falo para ela fazer a história ali em cima. Você pode pedir para corrigir. Isso é legal, você pedir para corrigir. Se você quiser pedir para fazer uma revisão de estilo, também é legal. Agora, você pedir para, do nada, assim, você dá um prompt. Faça uma história de um menino na floresta que se perdeu, né, e uma aventura. Aí ele vai fazer para você. Mas aí você não pôs a sua mão na massa, entendeu? Isso é errado, né? Quer dizer, errado em termos, né, gente? Porque eu acho tão subjetivo falar errado, né? No futuro a gente não sabe o que vai ser errado ou certo, igual eu já falei, mas tudo bem. Então é isso. Com relação à inteligência artificial, pode usar? Pra mim, sinceramente, pode. Mas como você vai usar, aí é outra questão, né? Se for do zero, ou a inteligência fazer um texto do zero, eu já não acho certo. Mas se você usa lá, você escreveu, ou você editou, você fala assim, agora eu preciso de uma organização do meu texto, é diferente. Tá bom? Então é isso. Se você quiser perguntar alguma coisa, se estiver escrevendo, né? Pode perguntar ou sobre o que eu estou escrevendo. Esse vídeo ficou longo, eu vou tentar reduzir nos próximos, né? Só falando a parte que eu estou na história, dizer como estou desenvolvendo, porque às vezes a gente dá uma travada também na história, não sabe a sequência, e tem hora que o próprio personagem parece que ele mesmo se resolve, entendeu? Você fala, nossa, né? Como eu não pensei nisso antes, né? Meu personagem parece mais inteligente do que eu. Acontece também, tá? Mas é isso. Espero que a gente se veja no próximo vídeo.